Neste vídeo, vamos mostrar como recolher evidências para preencher a checklist dos 10 aspectos críticos. No vídeo anterior, já explorámos a checklist em formato Excel, onde devem assinalar cada critério e adicionar um print screen ilustrativo da evidência. O objetivo deste vídeo é guiar-vos passo a passo na identificação das evidências para cada critério da checklist. Para isso, será necessário interagir com a página e aceder ao código-fonte. Vamos utilizar algumas ferramentas que facilitam a verificação dos vários aspectos listados. Para verificar etiquetas e descrições acessíveis, tabelas, entre outros, e o Web Developer, para inspecionar os elementos da página. Na secção de ferramentas de apoio, encontram instruções sobre como instalar e utilizar estas ferramentas. Agora que sabemos o que documentar, vamos avançar para o primeiro critério da checklist. O primeiro aspecto crítico é verificar os menus de navegação. E o primeiro critério, o menu de navegação deve estar estruturado como uma lista de opções. Este critério exige que o menu de navegação seja estruturado corretamente no código HTML, ou seja, as opções de menu devem estar organizadas como uma lista. No código isso deve ser feito com dois elementos principais. O L, que é o elemento que representa uma lista não ordenada, uma lista simples sem números, e uma li, que é o elemento que representa cada item individual da lista. E como é que podemos verificar? Para verificar precisamos mais uma vez de usar o inspect element e então vamos botão direito do rato, inspecionar, e no código vamos procurar um elemento, o L, que representa a lista de opções, e neste caso existe aqui um L, que representa a lista de opções. Deste L devem estar vários lis, que são os itens de cada opção do menu. Neste caso, no menu da AMA, que vão corresponder a AMA, atendimento, transformação digital, etc. E aqui está, dentro da UL existe uma li, cada uma delas correspondentes a uma das opções do menu. Neste caso, o que temos que verificar é se está bem estruturado corretamente, com semântica correta, tendo uma lista, uma UL, por sua vez, com cada item com uma li. Conclusão, o menu é representado com o elemento li, dentro de uma UL e cumpre o critério. O critério 1.2 é possível selecionar as opções e as subopções do menu, quer com rato, quer com teclado. Neste critério é necessário verificar se o menu funciona com teclado e com rato. Para iniciar os testes vamos começar pelo teclado e vamos usar a tecla Tab para percorrer as opções do menu e a tecla Shift Tab para voltar atrás nas opções do menu. Para selecionar uma das opções, vamos usar a tecla Enter para abrir a opção selecionada. Caso existam subopções, esta tecla também permitirá abrir as subopções, o Enter. Vamos então com Tab AMA, Tab Atendimento, Tab Transformação Digital. Para selecionar esta opção da transformação digital, vamos clicar Enter. Ela abriu essa opção. Vamos continuar então a percorrer o menu. Transformação Digital, Simplex, mais uma Tab. E chegamos à última opção. Para voltar atrás, Shift Tab. Voltamos atrás nas opções do menu, vamos então voltar à página inicial da AMA e vamos clicar novamente Enter. Já abriu. Verificamos que conseguimos percorrer todo o menu usando só o teclado e a tecla Tab. Vamos fazer o mesmo exercício usando o rato e vamos tentar ver se conseguimos percorrer o menu usando o rato e selecionando as opções. Vamos selecionar aqui outra opção que não selecionamos com teclado e com rato é possível selecionar. Vamos selecionar outra.
E em conclusão, este critério cumpre, ou seja, é possível aceder a todo o menu da AMA usando o teclado ou o rato. Critério 1.3. As imagens link, caso existam no menu, devem ter o correspondente equivalente alternativo em texto. Este critério verifica se as imagens que funcionam como links têm uma descrição em texto alternativo e quando falamos imagens links, falamos numa imagem, num ícone, que quando clicamos nele acontece qualquer coisa, como abrir uma modal, abrir uma nova página, abrir uma caixa de pesquisa. E a isto chamamos uma imagem link. No caso do menu da AMA, há uma imagem link. Existe aqui esta imagem, que é uma lupa, que quando clicamos, abre uma modal. E que todos conseguem perceber o significado desta lupa, qual é o objetivo da lupa. Esta deve ter uma descrição ou um texto. Este texto não é visível na página, mas é lido pelo leitor de ecrã. Para testarmos então aqui esta funcionalidade, vamos usar a ferramenta do Andy. Vamos aqui abrir o Andy. Na barra de marcadores temos o Andy e vamos abrir e vamos selecionar a lupa. E aqui, Andy Output, o Andy vai nos dar a indicação sobre o texto que se tem texto, se não tem texto. Neste caso verificámos logo que existe um texto a vermelho que nos indica que este link não tem um nome acessível. Ou seja, quem chega aqui, está aqui este ícone, este link, mas não sabemos qual é a função dele. Conclusão. Se a imagem da lupa não tiver um texto alternativo, isto significa que o critério não está a ser cumprido. Quem percorre este menu e chega à última opção da lupa não vai saber que é uma lupa, ou que neste caso é uma caixa para pesquisar e que deveria dizer pesquisar. Não vai saber. Portanto, este critério não é cumprido. Crítico é verificar se os títulos e subtítulos na página estão marcados corretamente e de forma hierárquica. Critério 2.1. Existe um título H1 marcado na página? Para testar, vamos ter que verificar se existe um título H1 único e correspondente ao título principal da página. Se olharmos para esta página, visualmente não encontramos nenhum título nem destacado, nem nenhum título que possa nos dar a indicação em que página é que estamos. Só assim, uma maneira fácil de verificar é usar a extensão do Web Developer. Vamos então abrir a extensão do Web Developer, a opção Outline e depois Outline Headings. Ao fazer isto, conseguimos ver onde estão localizados os títulos na página. Vamos então clicar. Neste caso, reparamos que não há títulos nesta página. Ele não destacou nenhum título. Para verificar a hierarquia completa de títulos, temos outra opção no Web Developer. Vamos então, mais uma vez, selecionar Information e assim Document Outline. A informação será apresentada numa nova tab e permite verificar se os títulos estão a ser corretamente utilizados. Esta opção vai mostrar todos os títulos da página, incluindo os que não estão visíveis no ecrã. Neste caso, existem 3 títulos escondidos no código, que não estão visíveis para ninguém. Conclusão: podemos declarar que o critério 2.1 não foi atendido. Não existe nenhum título H1 na página. O critério 2.2, existe uma marcação hierárquica de títulos e subtítulos na página, do H1 ao H6. Abrir o Web Developer. Opção Outline. Outline Headings.
e neste caso foram destacados 3 títulos na página. Ver que nível são e se tem uma estrutura hierárquica correta. Tab Information e vamos selecionar View Document Outline. E neste caso vamos perceber que existe um título H1, novamente outro título H1, mais um título H2, mais um título H1, mais um título H2, mais um título H1, mais um título H2, ou seja, esta página não tem uma estrutura hierárquica. Vamos novamente voltar à página da AMA. A forma de validar seria usar o ANDI. Vamos então aqui clicar no ANDI. Do lado esquerdo vamos clicar e vamos escolher a terceira opção, Structure. Do lado esquerdo temos Headings, 6, o número total de headings encontrados na página. Se expandirmos aqui esta opção, vamos poder verificar que existe um H2, que está escondido, mais outro H2, mais outro H2 e a seguir um H1. Outro H1 e outro H1. Se tentarmos ir aqui, se clicarmos, também conseguimos ver que ele nos diz que a Agenda Nacional de Inteligência Artificial envia uma proposta até 28 de fevereiro, é um título H1. Ou seja, existem 3 cards na página com 3 títulos H1. A hierarquia correta de uma página seria existir um H1, o título principal da página, a seguir existir um H2, se existisse uma subsecção, um H3 e assim sucessivamente. Não usar 3 H1s na página e H2 escondidos no código. Para quem esteja a navegar com tecnologias de apoio, quando chega a esta página, primeiro não vai perceber onde é que está, não é? Porque a primeira página, o título da página, depois vai ver, vai ser direcionado para um H2 que está escondido. Vou clicar. Depois vai ter 3 H1s. Concluir que este critério não cumpre o requisito. Não existe uma marcação hierárquica de títulos e subtítulos. Crítico. As tabelas de dados devem ser corretamente estruturadas. Critério 3.1. As células que constituem os cabeçalhos da tabela estão marcadas com o elemento TH. Utilizar o ANDI, selecionamos o ANDI. Se a página tiver tabelas do lado esquerdo, na drop-down, a terceira opção, Tables, vamos selecionar. Logo a seguir ao drop-down temos uma opção que diz Markup. Vamos selecionar. O que é que ele vai fazer? Vai marcar a tabela para podermos ver visualmente a representação do código. Ou seja, ele adiciona aqui um elemento e marca. O cabeçalho desta tabela está marcado como TD. Logo, está errado. Os cabeçalhos devem ser marcados como TH. E encontramos aqui também um alerta. Se clicarmos, diz tabela marcada sem THs. E se clicarmos novamente, também conseguimos encontrar mais informações sobre este erro e como é uma possível correção. Vamos voltar novamente aqui à página. Outro recurso do ANDI é o output, que mostra como as informações de uma página são lidas em voz alta pelo leitor de ecrã, ajudando pessoas com dificuldades de visão. Se a tabela for bem estruturada, o leitor de ecrã vai entender que, por exemplo, o valor do ano, de um ano, na célula, está na coluna data de expiração. Neste caso, como a tabela não está bem estruturada, o leitor de ecrã só sabe que é um ano. Não consegue associar ao cabeçalho da data de expiração. Conclusão. Este critério não cumpre. A tabela não está estruturada com o elemento TH. Comentar: se uma tabela estiver bem estruturada, será isto o output que o leitor de ecrã vai anunciar ao utilizador.
No caso, vai conseguir ler que aquela célula está associada ao cabeçalho TH nome. Nome. A mesma coisa, se a tabela tiver um caption, nesta coluna então vai surgir o caption correspondente à tabela. No caso seria tabela com o nome dos cookies estritamente necessários e a descrição da sua função. O quarto aspecto foca-se na acessibilidade dos formulários. O critério 4.1, ao clicar com o rato na etiqueta, o cursor surge no respectivo campo de edição. Neste caso, o sítio web da AMA não encontramos formulários, mas podemos analisar exemplos noutros sítios web da AMA. Neste caso, aqui na página de sítios web AMA, vamos percorrer e vamos escolher o Participa. Clicar aqui em Contactos e temos aqui um formulário. Como é que vamos testar? Vamos verificar se a etiqueta, ou seja, a label do campo, está corretamente associada ao campo de edição. E para isso, clicamos na etiqueta e o cursor deve aparecer no campo correspondente. Ou seja, se clicar em nome, o cursor deve aparecer no campo do nome. Se clicar em e-mail, o cursor deve aparecer no campo do e-mail. Se clicar em mensagem, o cursor deve aparecer no campo da mensagem. O mesmo deve de acontecer se clicar em preencher o número em falta. Neste caso não está a acontecer. O cursor deveria de surgir no campo de edição, que seria aqui, onde teríamos que pôr o número aqui em falta, e está a aparecer aqui no refresh. Portanto, se eu clicar, ele vai para o refresh, em vez de ir para o campo em falta. Ele está a fazer um refresh e não está a aparecer no campo. Como é que podemos verificar o que é que está a acontecer? Direito do rato, inspecionar. E vamos então inspecionar novamente, clicar logo na label que nós queremos ver. E o que é que está a acontecer? Existe um label com um for, que é em verificação de segurança, ou seja, existe um label, existe outro label, ou seja, a mesma input, o mesmo campo tem dois labels, existe outro label com o mesmo for, que é preencher o número em falta, e depois existe um botão de refresh que tem o ID captcha, que deveria de estar no input. O input não tem um cap. Ou seja, neste caso aqui, este label, este for, que está aqui, em vez de estar aqui no ID do botão, deveria de estar no input. Consequência, quando clicamos na etiqueta, o foco vai para o botão de refresh em vez de ir para o campo de edição, onde o utilizador deve colocar o valor em falta. E porquê que isto é importante? É importante ter a label associada ao campo, primeiro porque aumenta a área de clique, não é? Facilitando a seleção do campo. Passamos a ter uma área maior. E é extremamente importante também para os utilizadores que usam leitores de ecrã. Conclusão: este campo não cumpre o critério, pois o último campo está incorretamente estruturado, e para corrigir é preciso que o ID captcha deve estar no input em vez de estar no botão. O critério 4.2 é possível identificar os campos de preenchimento obrigatório quando se usa apenas um leitor de ecrã. Este critério deve ser verificado com um leitor de ecrã. Como provavelmente não têm um leitor de ecrã instalado ou não estão familiarizados com o seu funcionamento, vamos utilizar a extensão do ANDI para simular como é que o leitor de ecrã vai ler os campos.
Para isso, vamos aqui à extensão do Andy, cá está na vossa barra de marcadores, vamos ativar e Output, Andy Output. Neste caso, tem aqui um ícone de uma pessoa a falar. Isto será a representação daquilo que o leitor de ecrã vai ler em cada um dos campos ou em cada uma das ações, sempre que virem aqui o output. Ou seja, será a descrição para o utilizador de leitor de ecrã. E vamos então aqui, neste caso, ver que no e-mail ele diz required, ou seja, este campo é obrigatório, ele está identificado como tal. Vamos percorrer todo o formulário para ver se acontece o mesmo nos outros campos. Ora, mensagens também está, e o último campo, preencher campo em falta, e este não está identificado. Apenas diz preencher com o valor em falta e não tem o obrigatório. O que é esperado neste requisito? Que os campos obrigatórios devem ser claramente identificados, preferencial no início do formulário, não é? No caso de usarmos só símbolos como o asterisco, o significado deste símbolo deve estar explícito no início do formulário, dizer campo asterisco, campo de preenchimento obrigatório. Evitar usar exclusivamente só asteriscos. Para garantir que todos os campos obrigatórios sejam claramente lidos pelos leitores de ecrã, é necessário que a descrição no HTML inclua de forma clara a informação sobre a obrigatoriedade deste campo. No exemplo, falta esta validação no último campo, o que pode impedir que o leitor de ecrã reconheça corretamente o campo como obrigatório. O critério 4.3. É possível localizar e ler as mensagens de erro usando apenas um leitor de ecrã? Para testar este critério, vamos submeter o formulário com erros e verificar se o leitor de ecrã lê corretamente as mensagens de erro e se estão associadas ao campo de origem. Vamos novamente usar o ANDI para validar e neste caso aqui vamos submeter o formulário com erros. Vamos por aqui mail, mail. Vamos deixar assim e não vamos preencher o resto dos campos que já sabemos que são obrigatórios e vamos clicar em enviar. Okay? E ele então agora, vamos aqui ativar o ANDI, vamos clicar no campo e vamos novamente voltar a olhar aqui para o output, ANDI output, que ele nos vai dizer que uma pessoa que esteja a usar o leitor de ecrã vai ouvir nome, introduza pelo menos 2 nomes, required. E neste caso eles têm a mensagem de erro está abaixo do campo, está programaticamente associada ao campo, ou seja, ele está a ler toda esta informação. Nome, introduza pelo menos 2 nomes. Vamos fazer o mesmo para os restantes e ver qual é o comportamento. Fizemos o mesmo para o e-mail tem que ser válido, neste caso nós estávamos a pôr um e-mail que dizia mail@mail, portanto tem que ser um e-mail válido. No caso da mensagem, como não preenchemos nada, ele vai ler mensagem, campo obrigatório e por fim, o último campo, preencha por favor um valor em falta e ele também está com o campo associado e está a ler corretamente que este campo está associado. Ao preencher o número em falta. Conclusão, este critério está a ser cumprido, já que as mensagens de erro estão corretamente vinculadas aos campos. O quinto aspecto avalia a existência de alternativas textuais equivalentes para imagens e gráficos. O critério 5.1, a imagem ou gráfico tem um equivalente alternativo em texto curto e correto. Critério, vamos verificar se as imagens não decorativas têm um alternativo textual, o atributo alt adequado para essa imagem. As imagens podem ser classificadas em 2 tipos. Imagens funcionais, que são aquelas que transmitem uma mensagem importante para a compreensão da página. Exemplo de ícones, imagens com texto,
como, por exemplo, uma imagem de um gráfico ou uma fotografia de um produto com o preço e a descrição. Estas imagens precisam de ter um alternativo que descreva claramente o seu propósito, para que os utilizadores, que dependem de tecnologias de apoio, como o leitor de ecrã, consigam compreender a sua informação. Por sua vez, as imagens decorativas são aquelas que não acrescentam informação ao conteúdo da página. Por exemplo, imagens de fundo, padrões ou simples decorações visuais. Estas imagens não precisam ter um texto alternativo, pois o seu propósito é meramente estético. O atributo alt destas imagens deve ser deixado em branco. Deve estar o alt igual, abre aspas, e ficar em branco. Isto no código HTML. Indicando que não são relevantes para a compreensão do conteúdo. Para testar se as imagens são funcionais ou decorativas e estão corretamente preenchidas, vamos utilizar a extensão do Web Developer. Vamos aqui clicar no Web Developer e no separador de imagens vamos selecionar a opção Display Wall Attributes, a segunda opção. E neste caso, o Web Developer vai adicionar a todas as imagens o seu alt. Neste caso podemos ver aqui em vermelho o alt de todas as imagens que existem nesta página. E com isso conseguimos verificar que na página inicial da AMA existem imagens decorativas que têm texto alternativo, como é o caso aqui destas imagens, que são aqui os fundos deste card e que têm um texto alternativo que repete o texto que já está no título destes cards. Portanto, elas são meramente decorativas. A informação já é passada ao utilizador através deste título. Ele está a duplicá-lo. Aqui é a mesma coisa. É precisamente igual ao que está aqui. Nestes casos, nós verificamos que estas imagens são decorativas. Se formos até ao fundo da página, verificamos outras imagens, como o caso dos ícones das redes sociais, e essas sim estão corretamente identificadas, pois têm o alt preenchido que corresponde ao tipo de ícone, neste caso o do LinkedIn, o do Facebook e o do Twitter. Portanto, estas são imagens funcionais, elas transmitem uma informação, estes ícones representam uma rede social e é preciso que o utilizador saiba a qual é que corresponde. Conclusão, este critério não cumpre no caso da homepage da AMA, porque a maioria das imagens decorativas tem um texto alternativo preenchido. Embora as imagens funcionais, como são o caso das que estão no footer e dos ícones, estejam corretamente preenchidas. O critério 5.2. O gráfico é acompanhado de uma descrição longa. Este critério aplica-se a gráficos, e os gráficos são entendidos como imagens mais complexas, normalmente usadas para representar infografias ou análises numéricas. E estes precisam de ser acompanhados por uma descrição longa. E se for caso disso, devem ser acompanhados das tabelas de dados que lhe deram origem. No caso do sítio web da AMA, não existem gráficos, pelo que o requisito é não aplicável. Sempre que não exista algum destes requisitos nos vossos sítios web, eles devem de ser marcados como não aplicáveis. E, no caso, não existem gráficos no sítio web da AMA. O critério 5.3. As imagens de link têm o equivalente alternativo correto? Este critério é semelhante ao primeiro, mas foca-se nas imagens que funcionam como links. Estas imagens são usadas para redirecionar o utilizador para outra página ou recurso e devem ter uma descrição adequada para que o seu propósito seja claro. Na página da AMA encontramos algumas imagens de link, como, se formos até ao fim da página, os ícones das redes sociais. São links que nos permitem ir para outras páginas, neste caso para o Facebook da AMA ou para o Twitter, ou para o LinkedIn, etc.
Portanto, são ícones, são links que nos direcionam para outras páginas. Como é que podemos testar? Desta vez vamos usar a ferramenta do Andy para verificar. E vamos então abrir o Andy. E vamos selecionar o ícone, ele fica com uma border cor-de-rosa, mais destacada. E podemos verificar que na área do Andy Output nos diz Facebook. Portanto, este link tem um nome acessível. Já do lado direito temos aqui um alerta vermelho que nos diz que existe um elemento sem um nome acessível. Vamos clicar. Isso vai-nos abrir aqui, que é um link, não tem um nome acessível. E se voltarmos a clicar, ele vai destacar o elemento. E neste caso, o elemento que fica destacado é a lupa. O ícone da lupa não tem um nome acessível. E é uma imagem link que nos permite abrir a input para pesquisar algo sobre a página. Conclusão. Neste caso, o critério não cumpre, porque a imagem da lupa, que é um link, não tem um texto, um nome acessível, um texto alternativo. Para que este critério cumpra, todas as imagens de link devem ter uma descrição clara que informe o utilizador sobre o que é que a ligação representa e para onde é que vai. O sexto aspecto crítico diz respeito ao contraste entre a cor do texto e a cor do fundo. Critério 6.1. No corpo de um documento, o rácio de contraste entre a cor do texto normal, menor que 18 pontos ou maior que 14 pontos, negrito, e a cor do fundo é superior a 4,5:1. Para testar este critério, vamos selecionar novamente o Andy. Do lado direito, na drop-down, vamos selecionar cor e contraste. E neste caso, o Andy, se selecionarmos o texto, ele aparece logo aqui com um border vermelho à volta e vai-nos dar então a indicação. Neste caso, o critério, não é? Para texto menor que 18 pontos ou menor que 14 pontos, se estiver a negrito, virmos aqui, o Andy indica que este texto está a passar. O requisito dos 4,5:1. Esta é a cor do texto, a cor do fundo e o tamanho da fonte. Bold, 11 pontos. Mesma página, o Andy, neste caso o critério, restringe ao corpo do texto, e neste caso aqui este corpo do texto, se selecionarmos, está a passar, como também está a passar todos estes elementos. O Andy também vos ajuda no desenvolvimento e a identificar outras cores. Neste caso aqui, ele está a apontar que existe aqui um elemento que sobre o fundo azul, o branco sobre o fundo azul não tem contraste. E podem no ver aqui também, ele diz que está a falhar este critério, não é? Porque a fonte tem 11 pontos e também vos dá aqui uma ajuda que uma cor de background, neste caso um tom de azul, que já vai passar o critério. E no caso, pode ser uma ajuda para correção. Aproveitarem aqui estas sugestões. O critério 6.2, o rácio de contraste entre a cor do texto de tamanho grande, maior ou igual a 18 pontos, ou maior ou igual a 14 pontos negrito, e a cor do fundo é superior a 3:1. Vamos novamente usar o Andy, e neste caso, aqui temos um texto, 18 pontos, sobre um fundo azul, e que também está a passar o contraste
contraste, não é? E está a passar, neste caso, como é um texto maior, o contraste é 3:1, está ali identificado e está a passar. O sétimo aspecto a analisar são os reprodutores multimédia. E o critério 7.1 deve ser possível ativar os botões de controlo do leitor, quer com rato, quer com teclado. Um vídeo na página. É sempre importante percorrer todas as páginas para validar, não basta apenas uma. E ver se neste site existe algum vídeo. Vamos então aqui ler o site. Existe aqui uma página que tem um vídeo. E para começarmos este teste, primeiro vamos deixar de lado o rato e vamos usar apenas o teclado. E para isso usamos as seguintes teclas: a Tab para avançar entre os elementos e o Shift Tab para voltar atrás. Vamos então começar e vamos fazer Tab. Tab, 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 Tab. E portanto ele já passou pelo vídeo e vai para o formulário. Vamos fazer Shift Tab e volta para o menu. Novamente tab e volta para o formulário. Ou seja, ele não consegue chegar ao vídeo. E o que é que podemos fazer? Podemos inspecionar para ver o que é que se passa. Botão direito do rato, inspecionar. E, e existe aqui, o problema encontra-se que o botão que devia ativar o vídeo é na realidade uma div e não um elemento button. Isto faz com que o div não receba foco quando utilizamos o teclado, uma vez que o elemento div são genéricos e não são focáveis por padrão. Neste caso, também existe uma imagem com um div que representa o player. Vamos voltar outra vez a usar o rato. Se usarmos o rato, este botão já vai funcionar e já temos aqui então o vídeo. Ou seja, só quem usa o rato é que vai conseguir aceder ao vídeo. Imaginem que hoje o vosso rato está avariado, não vão conseguir ver este vídeo na página. Depois de ativar o vídeo com o rato, ele é aberto no reprodutor, neste caso o YouTube, que já implementa as funcionalidades de navegação por teclado. No entanto, é sempre recomendável verificar se o reprodutor de vídeo escolhido também oferece este suporte à navegação. E vamos novamente voltar ao teclado e ver se conseguimos ativar então o vídeo. Ok. E é possível, com teclado, navegar no vídeo, ativar e fazer pausa usando só o teclado. Conclusão: este requisito não cumpre o critério de acessibilidade, pois não é possível ativar o vídeo apenas com o teclado. Para quem chega à página e tenta só com o teclado ativar o vídeo, não é possível porque ele está construído, tem uma capa com uma imagem por cima que representa aquele player que o impede, e como está construído com um div, que não deixa que ative o vídeo. Não. Se o vídeo tivesse sido usado só este vídeo, sem ter uma capa, ele estava a funcionar, mas não está. É muito importante terem atenção a estes pormenores quando adicionam um vídeo na página. Se lhe fizerem uma capa e um player, esse player tem que ser um botão que permita ativar o vídeo com teclado.
E o critério 7.2, o vídeo ou o áudio deve conter preferencialmente legendas fechadas, sincronizadas, caso não seja possível. No mínimo, deve disponibilizar-se uma transcrição textual. Neste caso, precisamos verificar se o vídeo tem legendas sincronizadas ou uma transcrição acessível. E o que é que são legendas fechadas? São aquelas que o utilizador pode ativar e desativar, ao contrário das legendas abertas, que estão sempre visíveis no vídeo. Estas fechadas são uma melhor opção porque permitem ajustar o tamanho e a cor da letra, garantir que o texto acompanhe corretamente o áudio, ajuda quem utiliza leitores de ecrãs porque pode ouvir as legendas e também permitem pesquisar palavras dentro da legenda para encontrar rapidamente uma parte do vídeo. E então o que é que vamos validar? É também importante ter atenção nesta validação que as legendas do vídeo devem estar no mesmo idioma da página. Se o vídeo está em português, as legendas estão em português. O vídeo está em inglês, as legendas estão em inglês. E se são geradas automaticamente. Se forem geradas automaticamente, se o áudio tiver ruídos ou a fala não for clara, as legendas automáticas falham na transcrição. Neste caso, se o vídeo tiver legendas automáticas, não cumpre o critério. E então, como é que vamos verificar? Vamos clicar no ícone das configurações, que é esta roda dentada, que diz Settings. Vamos clicar. E encontra-se no canto inferior direito. É o segundo ícone. Vamos então clicar neste ícone. E se tiver legendas disponíveis, ele diz que existem subtitles. E temos subtitles. Vamos clicar. E aqui está. E se aparecer gerado automaticamente ao lado do idioma, neste caso português auto-generated, significa que as legendas são geradas automaticamente. O vídeo então não cumpre o requisito, o vídeo não cumpre o requisito. Se forem manuais e estiverem bem sincronizadas com o vídeo, está conforme. Ora, aqui está. Vamos então pôr aqui para ver, e cá estão as legendas geradas automaticamente. Esta é a validação que têm que fazer. Têm que vir até aqui aos settings, procurar se têm legendas, no caso de ter legendas e estarem sincronizadas, e diz aqui português auto-generated. Além disso, é importante conferir se a página oferece um link com uma transcrição completa ou um bloco de texto correspondente ao áudio do vídeo. No caso desta página, não tem. Pronto, o texto que está aqui também não é o texto, é um resumo, mas não é o resumo do que está no vídeo. Em conclusão, este requisito não cumpre os critérios. Ou seja, tendo uma legenda automática, não cumpre o critério. Precisamos daqui de uma legenda fechada. Agora vamos focar-nos no oitavo aspecto crítico, que tem a ver com a marcação correta da estrutura da página. O critério 8.1: quando se retira a CSS, todos os elementos HTML devem alinhar à esquerda. Para testar, vamos usar a ferramenta do Web Developer. Vamos abrir. No separador de CSS, vamos ativar a opção Disable All Styles. Isto vai fazer com que a página fique só com o código HTML. E neste caso precisamos de verificar se ao desativar os estilos, todos os elementos HTML ficam alinhados à esquerda. Isto é importante para garantir que a estrutura da página, o HTML, não depende de estilos para definir a aparência visual. Ou seja, não devem usar CSS inline. E o que é isto, o CSS inline? O CSS inline ocorre quando o estilo é adicionado diretamente dentro de um elemento HTML.
utilizando o atributo style. Isso faz com que, quando tiramos o CSS, alguns elementos possam não estar alinhados à esquerda. Mas aqui, se percorrermos toda a página, verificamos que todos os elementos estão alinhados à esquerda. Portanto, este critério está a cumprir. O critério 8.2. Quando se retira a CSS, a informação aparece numa ordem lógica. Como já removemos a CSS, aqui no Web Developer já desativamos a CSS e vamos verificar se a informação da página se mantém numa ordem lógica. Isto significa que mesmo seus estilos visuais, como as cores, os alinhamentos, o conteúdo deve manter a mesma ordem de leitura, como se fosse uma lista de texto. Deve manter a mesma ordem. Porquê? Normalmente a ordem lógica do conteúdo é a mesma que aparece com os estilos aplicados. Mas sem estilos, às vezes as coisas podem ficar ou desorganizadas ou difíceis de ler. Neste caso vamos verificar e nós conseguimos ler todo o conteúdo, tem uma ordem lógica, não é? Tem um menu, tem os breadcrumbs, depois tem todo o restante texto e tem os links do footer e os ícones. Então, podemos dizer que cumpre porque conseguimos que toda a ordem lógica da página se mantém. O critério 8.3. Quando se retira a CSS, deve ser possível reconhecer a semântica dos diversos elementos. Neste caso, na mesma página, que já retiramos o CSS, vamos verificar se ainda reconhecemos os diferentes elementos da página. Devemos reconhecer se existem listas, se existem tabelas, os cabeçalhos. Ou seja, precisamos de garantir que mesmo sem estilos conseguimos perceber toda a estrutura da página. E aqui conseguimos perceber que existe uma lista, existe mais uma lista que é um submenu da página e existem os breadcrumbs e por sua vez existe aqui mais um texto e o footer. Se voltarmos a ativar os estilos, portanto, menu, submenu, breadcrumbs e o restante texto da página. Vamos voltar a ativar os estilos e conseguimos, conclusão, o critério cumpre, conseguimos perceber a semântica dos diferentes elementos da página. 8.4. Quando se retira a CSS, a informação relevante permanece visível. Todos estes critérios da estrutura da página precisamos de usar a mesma técnica, usar o Web Developer e remover o CSS. Vamos novamente a este aplicar o mesmo. Na tab CSS, Disable All CSS e vamos verificar se nenhuma informação importante desaparece da página. E neste caso, analisamos a página toda, menu principal, submenu breadcrumbs, o texto e o footer. Toda a informação da página se mantém. Podemos concluir que este critério cumpre, porque tudo se mantém igual, mesmo sem CSS. O critério 8.5. A maquetização da página é feita sem recorrer ao elemento table? Precisamos de verificar se o elemento table está a ser usado apenas para apresentar dados tabulares e não para controlar o layout gráfico da página. Para testar, vamos novamente usar o Web Developer. Vamos abrir o Web Developer e no separador Outline vamos ativar a opção Outline Table. Se houver algum destaque na página, significa que uma tabela foi usada. Neste caso, nesta página não há nenhum destaque, portanto nenhuma tabela foi usada. A conclusão é que no site da AMA não foram encontradas tabelas a serem usadas para construir o layout da página. Portanto, o que faz com que este critério está a cumprir. No entanto, para ilustrar o que deve ser evitado, vamos verificar em outro site ligado à rede AMA para garantir que o uso de tabelas está sempre adequado, ou seja, para apresentar dados tabulares, como elementos de informação organizados em linhas e colunas, tabelas de preços, de resultados, e não para formatar o layout da página.
Vamos então aqui procurar aqui nos sites ligados e vamos outra vez no Web Developer, na tab Outline Tables, e aqui reparamos que de facto existe aqui uma tabela que não é visível aparentemente, mas que existe uma tabela. Vamos novamente ao Outline para verificar se esta tabela tem células. E tem. Ou seja, este não é um conteúdo tabular. Um conteúdo tabular deve ser um conteúdo em que tenham colunas, que tenha dados que devam ser tabulares. Neste caso é uma imagem e que tem ao lado uma descrição. Portanto, esta tabela foi usada para estruturar a página, que deveria de ser feita com CSS e de outra forma. Portanto, este conteúdo deveria ter sido feito com CSS e não precisar do recurso de uma tabela escondida para ser construído. Isto é um exemplo que devem analisar nas vossas páginas. Se, ao ativarem esta função de tabelas, verificarem que existe uma tabela que não se coaduna com uma tabela, eu consigo ter este conteúdo sem precisar de uma tabela, porque ele não é tabular, não é? Eu não tenho aqui um título para cada uma destas células da coluna e tenho imagens e uma descrição, que posso ter isto agrupado em CSS e que define classes para alinhar o texto, neste caso lado a lado, etc. Portanto, é isto que é importante que vocês verificarem se não estão a recorrer a tabelas para criar o layout da página. O nono aspecto crítico, verifica as modais ou caixas de diálogo. As modais são usadas para mostrar informação ou conteúdo importante sem que seja necessário mudar de página, sobrepõe-se à página atual. O critério 9.1, quando a caixa de diálogo é aberta, o foco, o cursor do browser, move-se para um elemento dentro da caixa de diálogo. Vamos procurar se na página no site da AMA existem modais. O primeiro critério que vamos testar é se, ao abrir a caixa de diálogo, o foco, o cursor do browser, é automaticamente movido para dentro da modal. Para testar, vamos clicar no botão ou no link que invoca a modal. Neste caso é um link. E vamos clicar. E quando a modal abrir, o foco deve ser movido automaticamente para um elemento dentro da caixa. Normalmente é o botão ou o primeiro campo interativo. E vamos usar a tecla Tab para verificar se o foco vai então agora aqui para o primeiro campo. E podemos verificar que sim, que está aqui no botão, no ícone de fechar. Podemos fechar e abrir aqui outra. Aqui nesta página existem mais modais. Vamos clicar no link que vai desplotar a modal, tecla Tab e está, ou seja, automaticamente o foco vai para dentro da modal e está no primeiro elemento interativo, neste caso o botão de fechar. Conclusão, o foco foi movido para o primeiro elemento da caixa de diálogo e o critério está a cumprir. O critério 9.2. Quando uma caixa de diálogo está aberta, a navegação com teclado, browser ou tecnologias de apoio tem de ficar circunscrita aos elementos que compõem a caixa de diálogo. Neste critério, precisamos de verificar se a navegação fica restrita aos elementos dentro da modal. Isto significa que nenhum elemento fora da modal deve ser acessível. Para testar, vamos novamente abrir a modal. Com a modal aberta e com a tecla Tab, vamos fazer Tab. Vamos fazer novamente. O que é que ele vai fazer? Ele vai percorrer todos os elementos interativos que existem dentro da modal. Neste caso temos um link, temos outro link e outro link. Voltamos a fazer Tab. E o comportamento que devia acontecer é que ele deveria ficar circunscrito à modal. E o que é que aconteceu? Ele passou para o elemento fora da modal. Se continuamos a percorrer elementos fora da modal. O mesmo acontece se eu clicar aqui com o rato, ele também não me deveria deixar, porque
porque esta modal ainda está aberta. Enquanto a modal estiver aberta, nós devemos ficar circunscritos ao conteúdo da modal. Conclusão: conseguimos navegar para fora da modal com o teclado. Isto significa que o critério não está cumprido. A navegação não está restrita à modal. E o critério 9.4. Quando a caixa de diálogo fecha, o foco, o cursor do browser, deve voltar ao elemento interativo que invocou. Para isso, vamos verificar se ao fechar a caixa de diálogo, o foco retorna ao elemento que invocou. Neste caso, o elemento que invocou é um link, então para testar, vamos começar por clicar para abrir a caixa de diálogo. Já abriu. Vamos com o tab usar o botão para fechar. Vamos fechar. O que é que aconteceu? Quando fechou, não voltou ao elemento, neste caso ao link que invocámos para abrir. Qual era o comportamento? Deveria acontecer. Portanto, vamos novamente testar, vamos abrir, Enter, abriu a caixa de diálogo, mais um tab, estamos no primeiro elemento interativo, vamos clicar para fechar e ele deveria de voltar a estar neste elemento interativo selecionado, ou seja, devia ter o foco no elemento que permitiu despoltar a modal. Conclusão: o foco não volta ao link que invocou a caixa de diálogo, o critério não cumpre. O critério 9.3. A caixa de diálogo tem de ter um mecanismo que permita sair ou fechar a caixa, quer através do teclado, quer através de um dispositivo apontador. Neste caso, vamos verificar se a caixa de diálogo tem um mecanismo que permita ao utilizador fechar, um botão que permita fechar com teclado, com rato. Primeiro passo para testar. Vamos voltar a abrir aqui uma modal. Verificar se há um botão de fechar. E neste caso existe um botão de fechar. Está visível. Com a tecla Escape também podemos tentar fechar a modal. E neste caso não está implementado, ele não permite fechar. E vamos tentar fechar no botão de fechar. E a modal fechou. Conclusão: se o botão de fechar funcionar, ou a tecla Escape, neste caso a tecla Escape não está a funcionar, mas o botão de fechar está, o critério está a cumprir. Existe uma forma de fechar a modal. E último aspecto, pede para verificar a acessibilidade do conteúdo de ficheiros PDF. 10.1. Nos ficheiros PDF é possível, no mínimo, extrair o conteúdo textual para formato TXT. Precisamos de procurar na página um PDF. E vamos abrir. E para testar, vamos copiar o texto para um Word, para qualquer documento de edição e vamos verificar se não perdemos conteúdo. Vamos então copiar, selecionar, agora copiar o restante conteúdo. Ctrl C para copiar, voltamos a abrir, Ctrl V para colar e pronto. Temos de tentar perceber se não se perdeu informação na cópia deste documento. Temos de verificar. Portanto, existe a obrigatoriedade. 2, existe 3, 4 e 5. E assim sucessivamente, copiamos o documento inteiro
colamos num TXT, num documento de edição e verificamos se não se perde conteúdo e se é possível ler toda a estrutura do conteúdo. Isto porquê? Porque quem vai usar um leitor de ecrã vai conseguir ler este texto, mesmo que o PDF não esteja acessível e não esteja estruturado corretamente, com cabeçalhos, etc., ele consegue copiar e ler a totalidade do conteúdo. Conclusão: o critério cumpre. O requisito: é possível extrair o conteúdo do PDF sem perda de informação.